Boa noite. Estamos aqui nos preparando para começar mais um papo holístico, mais uma noite de aprendizado, de reflexão. Eu quero convidar a todos vocês para participar comigo, né? O papo holístico é um momento em que a gente vai tratar assuntos ligados à terapia holística, ligados à espiritualidade e que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Tem a ver com as posturas humanas, com o aprendizado, para que a gente consiga ter uma vida de mais qualidade, de mais alegria. Vou fixar aqui o tema de hoje para que mais pessoas possam acompanhar conosco, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eliette. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu fico muito feliz que vocês estejam presentes. Eu não estou conseguindo fixar o comentário. Vamos ver se fixa agora. Eu acho que vai ficar. Bom, enfim. Vamos começando então, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite, gente, nós vamos falar de alicerce, né? Que alicerce que é esse? O alicerce da nossa vida. Eu sou numeróloga e o mês de agosto, né, que nós estamos vivendo, ele tem a vibração do número 4. O número 4 fala de base, fala do alicerce das coisas, de disciplina, de orientação, de ordem. Então, eu estou esse mês trazendo temas que nos fortaleçam a viver a vibração do mês com mais equilíbrio e com mais harmonia. E hoje eu vou falar sobre os alicerces e o fortalecimento destes alicerces para que a nossa vida seja uma vida mais segura e mais tranquila. Ninguém vive sozinho, não é? Toda a vida, não apenas a humana, mas toda a vida, ela é baseada em coisas que a sustentam, né? Na vida humana, na nossa vida de relações sociais, o principal alicerce é a família, não é? Mas antes da gente engrenar no assunto de alicerces, eu queria falar um pouco sobre biologia. É isso mesmo. Lá no livro Biologia da Crença, o Bruce Lipton, ele fala que a vida na Terra só se desenvolveu quando as bactérias começaram a apoiar umas às outras. Enquanto cada ser unicelular vivia sozinho no seu mundo, passou-se aí bilhões e bilhões de anos sem esse desenvolvimento. Quando elas começaram a se agrupar em comunidades e esses seres unicelulares passaram a se unir e formar um conjunto de células, a vida foi possível e passou a se desenvolver. E pela história da vida na Terra, desde a primeira bactéria que surgiu aqui, todas as raças, todas as comunidades, todos os segmentos da vida que mais se apoiam, que mais valorizam este alicerce do qual nós vamos falar hoje, mais se desenvolvem. Então, gente, isso é uma questão de ciência, de sociologia e de espiritualidade, né? Hoje nós vamos discorrer sobre este assunto. Boa noite a vocês que estão entrando, Eliane, que bom você aqui, querida. Adriana, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, nós vamos falar do primeiro alicerce, né, que é a base, a primeira relação que nós temos, que é dentro da família, né? O conceito de família tem mudado. Graças a Deus, hoje nós estamos no momento em que se entende família por um olhar muito mais amplo do que era percebido, né, há 100, 200, 300 anos atrás. Então eu fui buscar na filosofia, eu fui buscar dentro da filosofia moderna o que é que se pensa desta relação familiar, que é a base, né, gente? Nós nascemos no seio da família. E mesmo aquele que às vezes é adotado ou ele é criado em algum lugar que pressupõe uma família. Então vamos entender o que a filosofia de hoje, do século XXI, diz sobre isso, para a gente repensar como eu estou vivendo isso. Né? Eu estou vivendo, aprimorando a minha moralidade, aprimorando as minhas relações, realmente apoiando nesta base,
ou eu estou dissociado dela? Então, o conceito de família. A família contemporânea assume a característica de ser eudemonista. Olha que nome interessante. A família contemporânea assume a característica de ser eudemonista, ou seja, aquela que se preocupa com a felicidade e com o bem-estar de cada um dos seus componentes. Uma entidade baseada no amor e nas relações de afeto. Isso é tirei de um site de filosofia escrito por Rodrigues Almeida Júnior. Então, olha que coisa interessante. Antigamente, as famílias eram agrupadas por interesses, às vezes econômicos, às vezes políticos, às vezes sociais, né? Interesse, era necessário ter uma família, obrigatório ter uma família. Hoje, a família já se diversificou e nós podemos construir a família de muitas formas. Hoje existem famílias que só têm a mãe, famílias que só têm o pai, famílias com 2 homens, famílias com 2 mulheres, não é? Existem muitas formas de se relacionar. Existem famílias cujo pai e mãe são juntos, mas moram em casas separadas, né? Existem famílias de pais separados que têm o marido da mãe, a esposa do pai, ou o marido do pai ou a esposa da mãe. E hoje isso tudo é absolutamente bonito. Nós vamos considerar família esta estrutura de pessoas baseadas, olha só que bonito, uma entidade baseada no amor e nas relações de afeto. Então, gente, fica aí a primeira parte da reflexão, que hoje eu vou falar de várias coisas que nos apoiam, várias coisas que são o alicerce da nossa vida. O primeiro alicerce da nossa vida que estamos tratando essa noite é a família. E vamos considerar a família dentro deste contexto eudemonista, que é um agrupamento de pessoas que um preocupa com a felicidade do outro. E aí eu quero questionar isso com você. Como está sendo as relações de afeto na sua família? Qual é o papel que você assume dentro deste agrupamento com o qual você está vivendo? Qual é o objetivo que você tem, né, dentro deste agrupamento com o qual você está vivendo? E se você não está vivendo com a sua família e deseja ter uma família, né? E nós podemos entender também, sabe, gente, um outro contexto de família um pouco mais amplo, não é? Que a gente vê do exemplo de Cristo, quando ele falou assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Então Jesus veio com isso ampliar o conceito de família. E nós podemos pensar, além da nossa família consanguínea, na nossa família espiritual. Nós sabemos, Kardec nos trouxe este conhecimento, de que nós formamos grandes famílias espirituais. Nem todos encarnados ao mesmo tempo e nem todos encarnados por laços de consanguinidade. Então, às vezes, um vizinho, um colega, um parente, um amor, não é? Fazem parte desta grande família espiritual. E se eu vou considerar um agrupamento de pessoas que querem o bem um do outro, né, dentro dessa visão eudemonista, nós podemos considerar nossa família todo o conjunto de pessoas ligadas pelo afeto que fazem parte da nossa vida. Gente, isso é uma base fundamental. Sem essas relações de afeto, sem este apoio destas pessoas e sem nós apoiarmos e sermos apoiados por elas, a primeira parte de apoio da nossa vida já fica capenga. Ninguém progride sem base. Ninguém caminha sem alicerce. Então, todo alicerce precisa ser cuidado. E nós, às vezes, reclamamos muito, porque na minha casa todo mundo briga, porque na minha casa tem meu irmão que eu não dou bem com ele, e isso e aquele, cada um tem os seus conflitos. E isso também está certo. Isso faz parte da pedagogia divina. Deus, na sua sabedoria, né, como Jesus já nos asseverou isso, ele disse: na casa do homem nascerão seus inimigos.
A pedagogia divina quer que nós nascemos próximos às pessoas que vão desenvolver em nós as habilidades que a gente ainda não tem. Então, aquelas pessoas que você tem como problemáticas e que nascem na sua casa, nascem na sua família, nascem próximas a você, são seus grandes mestres, seus grandes professores. Estão ali para lhe ensinar. Alguns nos ensinando o que fazer, outros nos ensinando o que não fazer. Todos nos ensinando paciência, tolerância, humildade e amor. Não adianta você ganhar o mundo, e a gente vive vendo isso nos filmes, nas novelas, né? Não adianta você ganhar o mundo, riqueza, sucesso, e a sua base estar enfraquecida. Uma hora, a casa que não é construída sobre alicerces fortes vai ruir. Ok? Então fica aí a nossa primeira reflexão, uma forma de você conseguir alicerçar a sua família dentro desse conceito eudemonista, que é o conceito moderno de família. Precisamos modernizar os nossos conceitos, não é assim? O segundo conceito sobre o qual nós vamos conversar hoje e que já perpassa o conceito de família é a espiritualidade. Gente, uma vida que não é alicerçada no contato com o divino, seja ela com que rótulo religioso for, ela fica muito mais difícil. É importante lembrar, gente, que espiritualidade não é religião. E mesmo uma pessoa sem religião, e mesmo uma pessoa que se diz, né, ateu, ela não está dissociada de viver sobre a ordem cósmica. Esta ordem cósmica permeia e perpassa tudo e todos que existem. A espiritualidade é um segundo pilar de sustentação. Se um lado, imagina, sua vida tem um alicerce. Se um alicerce está forte, mas o outro lado está fraco, a sua vida entorta, a sua vida cai, as paredes trincam, não é? Então nós já falamos do primeiro pilar, que é a família, e o segundo pilar, que é a sua vida espiritual. A fé é a força que nos motiva, é a força que nos impulsiona. Quem tem fé não tem mais nem menos problema que ninguém. Quem tem fé tem os mesmos problemas que todo mundo tem. A diferença está em que a fé, o nosso contato com o divino, ele nos dá condições de passar pelos problemas com mais firmeza, com mais equilíbrio, com mais segurança. E, gente, eu digo por mim, se eu não tivesse a fé que eu tenho, com as coisas que eu já vivi, eu, sinceramente, eu não seria o que teria acontecido. Eu não gosto nem de pensar o que teria acontecido com todas as lutas, com todas as possibilidades de aprendizado que a vida me deu. Não foram poucos e não foram simples. E eu sei que eu venci até aqui, né, com esse pilar de sustentação que me foi dado no seio da família. Mas algumas famílias não têm isso para dar, então busque você. Busque aonde quer que seja, mas a sustentação da fé. E para tirar um pouquinho essa questão da fé do aspecto religioso, Jung nos trouxe um conceito que é o conceito de luminoso. O luminoso é a ideia pré-existente que todos os seres de todas as culturas, das culturas mais primitivas do planeta, é o conceito que nós temos de que existe uma força maior regendo a nossa vida. Existe uma força maior regendo o mundo. O nome para isso é essa ideia pré-existente que todas as culturas têm, e aí, com isso as interpretações e os nomes são diferentes, né? Mas essa ideia inata que o homem traz consigo no seu psiquismo, ele deu o nome de luminoso. E eu copiei um pedacinho dessa explicação de Jung sobre o luminoso, porque faz parte da reflexão dessa noite a gente entender o quanto é importante este pilar de sustentação na nossa vida. É indiferente o que o mundo pensa da experiência religiosa. Não interessa o que você pensa, o que o mundo pensa
da experiência religiosa. Aquele que a tem possui qual inestimável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida, de sentido e de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade. Ele tem pistes e paz. Pistes quer dizer fé. Então, olha o que o Jung nos trouxe, né? Não importa se você acredita ou não. Quando você tem uma experiência religiosa, uma experiência mística, uma experiência profunda, não é? Você encontra um estado vibracional de equilíbrio, de sustentação, de fé, de confiança e de paz. Não importa a religião, não importa o rótulo, não importa o caminho, é a experiência, é do ser humano. Isso é um conceito, gente, de um psicanalista, né? Então não tem nada a ver com religião, tá? Foi Jung. Jung foi discípulo de Freud. Freud desenvolveu a psicanálise e Jung desmembrou a psicanálise numa linguagem mais subjetiva, mais simbólica, tratando as questões mais profundas do subconsciente, ok? Então, dentro dessa reflexão, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando das bases da nossa vida, dos alicerces da nossa vida. Então, nós já falamos da família, dentro do conceito eudemonista, que é o conceito atual, que é um agrupamento de pessoas que um se preocupa com a felicidade do outro, não é? E agora estamos falando da questão religiosa, né? Perdão, da questão espiritual, né? Que não é necessariamente religiosa, mas é a nossa ligação com o divino, com o amor, com os valores morais, com os valores das virtudes que o homem precisa desenvolver. Um terceiro alicerce, um alicerce fundamental e difícil da gente entender por causa de conceitos, né? Que é o trabalho. Gente, o trabalho é um alicerce na nossa vida. Tudo na vida serve, tudo na vida trabalha, tudo na vida tem uma ação útil. E quando eu falo tudo na vida, não é só ser humano, não. As formigas, as abelhas, as plantas. Tudo que existe trabalha e serve. E alguns seres humanos se dão o direito de não fazer isso, gerando o desequilíbrio. O problema está que criou-se um conceito de que trabalho é uma obrigação, é uma coisa chata, é uma coisa imposta, é uma coisa obrigatória, né? Quando a gente toma por base o pensamento de que trabalho é toda a ação útil e de que tudo na vida, o equilíbrio do universo, a harmonia do universo só se mantém quando todos cooperam, né? Quem ainda não leu, eu já citei esse livro agora no início da nossa live, que é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Quem não leu, por favor, leia. É um livro que vale a pena ser lido por todas as reflexões sobre a nossa vida, não é? Fernandinha comentando aqui que trabalho é dignificante. Por que é dignificante? Porque você, quando trabalha, você faz parte. Tudo que serve, ele começa a fazer parte de, e a dignidade está nisso. Você sai da situação de só receber e entra na situação de participar, e isso é digno. A gente trabalha, gente, porque a gente respira. E eu não estou falando aqui só desse trabalho remunerado, não é? Desse trabalho profissional. Eu estou falando do trabalho como coparticipação da vida, não é? O trabalho é um processo universal e ele tem uma dimensão pessoal, né? De eu trabalhar naquilo que eu gosto, de eu trabalhar para conquistar as minhas coisas. Tem uma dimensão social, porque quando eu trabalho eu contribuo para a sociedade. Tem uma dimensão econômica, não é? Porque o trabalho gera renda.
O trabalho gera produto, o trabalho gera riquezas e riquezas geram bem-estar, saúde, educação, aquela coisa toda. Então, quando eu saio do pensamento, não é, de que eu sou obrigada a trabalhar, né? Eu fico tão triste quando alguém pensa assim, nossa, que saco é segunda-feira. Poxa vida, é sinal que essa pessoa está muito infeliz com o trabalho dela. Tá certo que nem todos trabalham naquilo que gostariam de trabalhar, não é? Mas quando nós temos um conceito de que aquilo que eu estou fazendo é útil o suficiente, né? E eu estou contribuindo de alguma forma, e se eu não estou feliz, eu vou buscar recursos para transformar, mas eu estou aqui tratando de um trabalho que é um pouco mais além desse conceito só do trabalho que tem uma questão monetária, né? Ana Moura aqui contribuindo também, dizendo que o trabalho é movimento, é vida, né? Quando eu tomo por conceito de trabalho toda ação útil. Na verdade, gente, quanto mais consciente é o homem, quanto mais consciente do seu papel, não apenas social, mas do seu papel cósmico, né? Mais ele encontra situações que o levem para um trabalho que seja de acordo com o seu planejamento divino. As pessoas mais conscientes dificilmente ficam em trabalhos rigorosos, de bater ponto, de segunda a sexta, naquele rigor, não é? Ficam por quê? Porque elas geram um campo vibratório que permita que ela viva com um pouco mais de harmonia. Quanto mais evoluído é o ser, menos lei ele precisa. Quanto mais evoluído é o ser, menos rigor, menos hora, prazo, meta, aquela coisa dentro da caixinha. Mas a grande maioria da humanidade ainda precisa disso. Porque ela ainda se sintoniza com isso. Porque se tirar esse rigor, sabe, essa coisa dessa guiança na vida, se ela não tiver a obrigação de trabalhar, ela não vai. Aí ela não desenvolve, ela não participa, aí ela não aprende, ela não contribui, não é? Então, à medida em que nós nos libertamos desta obrigatoriedade do trabalho e passamos ao prazer, à consciência do serviço, a vida se movimenta de forma que você passa a fazer outros tipos de trabalho, com menos rigor, com menos sofrimento, não é? Eu peguei de textos de filosofia a linha do pensamento sobre trabalho, né? Então, antigamente, o trabalho tinha a conotação de tortura, né? Tanto que eles punham os escravos para trabalhar e os que eram donos não faziam nada, ficava todo o dia inteiro, não é? O trabalho era feito antigamente sob ameaça, né? Sob obrigação. Você vai passar fome se você não trabalhar. Quando veio a Revolução Industrial, e junto com a Revolução Industrial, os direitos trabalhistas, né? Os direitos humanos, a coisa mudou, mas não mudou muito, não é? Porque aí o trabalho passou a ter um fim em si mesmo. E o homem, né, o ser humano, o trabalhador, era um mero instrumento de produção. Isso foi no período pós-guerra, né? Veio a Revolução Industrial, as fábricas, as indústrias. Então, o homem era apenas visto como um meio de o que produzia. E o trabalho é que era importante. Hoje nós estamos já mudando isso. Hoje, graças a Deus, as consciências estão começando a despertar, embora ainda bem lentamente, para que pensando que o trabalho é uma atividade pela qual o homem pode transformar o universo. Olha que delícia quando a gente consegue trazer este pensamento. O seu trabalho é uma forma que você tem de transformar o universo. Nesse momento, eu até já contei essa história aqui no Papo Holístico, mas eu vou contar de novo sobre esse conceito de trabalho, né? Quando eles estavam construindo Notre Dame, conta-se que tinham 2 homens quebrando pedras, né, lá em Paris. E alguém passou e perguntou, nossa, o que vocês estão fazendo? Então, um deles respondeu, eu estou quebrando pedras. O outro respondeu, eu estou construindo uma catedral.
e era Notre Dame. E é isso. Então, o valor, a dignidade, a beleza, a produtividade no seu trabalho é dada principalmente pelo olhar que você tem para ele. Então, esse é o terceiro pilar de sustentação da sua vida. A família, a espiritualidade e o seu trabalho. O quanto você é útil, o quanto você interage no mundo e no universo. Agora com o conceito moderno de o trabalho ser uma atividade que permite você transformar. Esse processo que nos coloca como protagonistas da vida social muda tudo dentro da nossa valorização daquilo que nós fazemos, não é? E o último pilar da nossa reflexão de hoje, que são os nossos relacionamentos. Gente, relacionamento, que coisa importante na nossa vida. Como que a nossa vida fica complexa se os nossos relacionamentos não estão bem? Ninguém é uma ilha. O ser humano é um ser social. Nós vivemos num meio em que nós nos relacionamos. Mas existe um conceito diferente entre relação e relacionamento. Eu fui buscar este conceito. A relação, ela vem do conceito de convívio. Então, muitas pessoas que moram numa casa têm uma relação. Para ter um relacionamento, você precisa ter ligação. Você precisa ter vínculo, você precisa ter química. Relação e relacionamento. Muitas vezes nós temos muitas relações e a gente não se entrega e não aprofunda nos relacionamentos. As relações são fundamentais, mas sem relacionamento, sem relacionar, sem tocar, sem trocar, sem ligar, a gente não constrói um bom alicerce para a nossa vida. E quanto mais nós aprofundamos nos relacionamentos, maior é a base de sustentação da nossa consciência, da nossa prosperidade e de todas as coisas pelas quais nós vivemos. O que eu acho muito bonito do tempo moderno, do século XXI, e é algo, gente, que a gente precisa muito refletir sobre isso, é a possibilidade linda que nós estamos neste momento atual do planeta de criar o nosso jeito de relacionar. Antigamente só tinha um jeito de relacionar. Hoje não, hoje você pode criar as regras que sejam boas para você. Hoje é absolutamente possível um casal decidir ficar junto para sempre, cada um na sua casa. Hoje é possível você viver na mesma casa, cada um no seu quarto. Hoje é possível cada um nem casar. Hoje é possível, algumas pessoas ficam felizes assim de terem relações abertas. Eles têm um compromisso afetivo, mas não têm um compromisso sexual. Hoje você pode se relacionar com quem você quiser, do jeito que você quiser e tá tudo bem. Quando a gente se dá essa permissão de construir as nossas regras de relacionamento, eu falo que é um estatuto interno nos relacionamentos, tanto só relacionamentos familiares, não precisa ser só relacionamento afetivo, você pode dentro da sua família criar regras. Olha, gente, vamos viver juntos, mas olha, eu preciso disso, fulano precisa daquilo, a gente vai respeitar assim, vai ser assado, e isso é lindo. O ruim é quando a gente fica só na relação, não cria liga, porque o outro faz coisas que você não aprova, que você não gosta, que você fica incomodado, mas você não fala. Você não se dá o direito de relacionar. Gente, para relacionar tem que ter atrito, Tem que ter atrito. Tem pessoas que não brigam porque não relacionam. Não que para ter relacionamento tenha que ter briga, não é isso, mas tem que ter discordância para haver crescimento. E se não há diálogo, se não há liga, se não há contato, não há crescimento. E aí você fica com este aspecto da sua vida capenga, vazio e racha.
Então, nós falamos de 4 aspectos importantes: do alicerce da família, que nós vimos o conceito do eudonismo, que a família hoje é vista como um grupo de pessoas que querem o bem uma da outra. Nós vimos o alicerce na espiritualidade, que nós também falamos do conceito do luminoso, que é uma ideia pré-existente de uma força maior que nos governa e que a experiência da espiritualidade, ela é indizível e ela traz a coragem, a esperança, a segurança e a paz. Falamos do trabalho, no contexto de trabalho, como toda a ação útil, e a pessoa incluindo o seu trabalho dentro da proposta de ser útil, de transformar o mundo, não é? E por fim, os relacionamentos. Então, família, espiritualidade, trabalho e relacionamento. 4 pilares para o equilíbrio da sua vida. Lembrando que agosto é um mês 4, então nós estamos numa vibração deste mês muito boa para você cuidar dos alicerces, para você fortalecer os alicerces, para você fazer um checklist. Faça um checklist na sua vida. Se você quiser comentar, se vocês que estão comigo aqui quiserem comentar alguma coisa sobre estes pilares na sua vida, né, podem contribuir aí com todos. Faça um checklist. Como anda o meu relacionamento? Né? Os meus relacionamentos, que a gente se relaciona com muitas pessoas, em muitas situações, né? Como eu estou contribuindo para a transformação do mundo? Como eu estou experienciando essa coisa, essa ligação que eu tenho com o divino, seja dentro de que contexto religioso ou não religioso for, né? E como eu estou contribuindo para o equilíbrio, para a paz, para a harmonia, para a felicidade das pessoas que convivem na minha casa, sejam famílias consanguíneas ou não. Quando você faz esse checklist e percebe que tem alguma coisa que você precisa resolver, resolva. Busque fórmulas, busque caminhos, né? Hoje existe muita coisa, a filosofia pode te ajudar, a psicologia pode te ajudar, os oráculos podem te ajudar, mas principalmente, gente, o amor. O amor é a mola mestra. É quando você sai do papel de ator coadjuvante e assume o papel de protagonista na história da sua vida. Você sai da situação de vitimação e de só reclamar. Ah, na minha casa é assim, porque meu marido não conversa, porque meus filhos não ligam para mim, porque isso, para aquilo. Sai da reclamação. E você seja o protagonista, você assuma a responsabilidade de transformar, você faça a sua parte e começa a gerar recursos para que as pessoas ao lado de você transformem. E lembre, a sua vida começa e termina em você, você é o ator principal. Quando você assume a responsabilidade de ser o ator principal, aí sim você começa a alicerçar, ter os alicerces firmes para que você possa alçar voos, né? As paredes de uma base, de uma casa, quanto mais sólido é o alicerce, ela pode ter mais andares, ela pode ter mais recursos, mas um alicerce fraco, nada feito. Então, gente, às vezes compensa a gente dedicar um pouco mais de tempo a essas sutilezas que às vezes a gente nem pensa nelas. A gente quer viver, quer ter projeto, quer crescer na vida, quer não sei o quê, quer comprar carro, quer viajar e esquece da base, não é? A Alessandra, Alessandra, que bom você aqui, ela contribuindo aqui que família, espiritualidade, relacionamento e trabalho. Família, espiritualidade, relacionamento e trabalho são os 4 alicerces, né? Mínimos, básicos, para que você consiga ter segurança, equilíbrio, saúde física, mental e espiritual.
Esses alicerces, claro, né, gente? Nada estará 100% resolvido o tempo todo na nossa vida, né? Mas quanto mais próximo do equilíbrio, dedicando-se a isso, você vai ver que vai sobrar muita energia, tá? Para que você libere-se dessas coisas. Quando isso tá bom, você bate asas e vai, e cresce, e progride. Não existe prosperidade se as suas relações interpessoais estão horríveis. Não existe prosperidade. Às vezes até tem uma prosperidade material, né? Que prosperidade é algo muito mais do que ganhar dinheiro, né, gente? Eu falo muito isso aqui, toda a live eu tenho repetido, que o coletivo é maior que o individual. Então, quanto mais desejos, quanto mais determinações para o coletivo eu tenho, mais o universo entende que eu sou útil e me ajuda a prosperar. Então, prosperar não é só ganhar dinheiro. Prosperar é cuidar das pessoas para que as pessoas estejam felizes. Prosperar é se relacionar com o divino de alguma forma. Prosperar é ser útil para a vida, para a natureza, para os animais, para as plantas e para si mesmo. Porque tem pessoas que só se colocam numa situação de não serem úteis nem para si mesmas, não é? E isso entra no trabalho. O trabalho é toda ação útil, certo? E para a gente ir fechando o tema de hoje, né? Eu trouxe um poema para a gente fazer reflexão, aproveitando, né, o autor desse poema é Carlos Drummond de Andrade, que faria aniversário amanhã. Olha que legal, amanhã não, é amanhã, dia 17. Se ele estivesse conosco, né, amanhã seria aniversário dele. Então já fica aqui a minha homenagem a este grande poeta. Esse poema dele, chamado José, foi musicado pelo Chico, pelo Zé Cabaleiro, quer dizer, eu acho que foi o Chico que musicou, não tenho certeza, mas muitos gravaram isso em forma de canção. Eu não vou cantar, gente, porque além de eu não cantar bem, eu não sei bem a melodia, mas eu vou ler o poema, com certeza vocês já ouviram. Mas esse poema fala de José, um cidadão de uma cidade grande, né, sem base, sem este alicerce. Este alicerce que nós conversamos hoje, José não tinha. E o tema do poema é esse. E agora? Como que eu vou viver sem ele? Então eu vou pedir licença para ler o poema, para depois a gente refletir um pouco mais sobre ele. Então, o poema José, de Carlos Drummond de Andrade, que faria aniversário amanhã, esteja ele onde estiver, receba a nossa grande gratidão, nosso orgulho de ter tido uma pessoa tão incrível entre nós. Então vamos ao poema José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome. Você que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, já não pode cuspir. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. E não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Não existe mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é forte, você é duro, José.
sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Você marcha, José, para onde? E eu pergunto a você, você marcha para onde? Para onde você está conduzindo a sua vida? Baseado em que você está conduzindo a sua vida? Onde estão os alicerces que te sustentam? Onde estão os alicerces que te apoiam? Se você não tem esses alicerces ou se você ainda não olhou para eles, eu te pergunto, e agora, José? Qual é a sua verdade? Em que você vai se apoiar quando a festa acabar? Quando as pessoas forem embora? Quando o glamour for embora? Quando a juventude for embora? Que base você terá construído e deixado na sua vida? Porque chega um momento, gente, em que todos nós precisamos de voltar para casa. Chega um momento que todos nós precisamos de alguém que cuide um pouco de nós. E nós só teremos este apoio se tivermos construído o alicerce. E esse alicerce não dá para construir da noite para o dia. Esse alicerce ele é construído e cuidado durante toda a vida. Porque a vida também acaba. E quando a gente tem um alicerce forte, a gente não acaba sozinho. E é sobre isso que eu queria falar. Mês de agosto, um mês de vibração número 4, que fala de alicerces, de força, né? Que fala de ordem, de coerência, né? De organização. Organize a sua vida. Para quem está entrando agora, muito boa noite. Lembrando, nós estamos falando hoje sobre os 4 pilares que alicerçam a nossa vida: família, trabalho, espiritualidade e relacionamento. A família como um conjunto de pessoas que se preocupam afetivamente com a felicidade um do outro. O trabalho como uma proposta de utilidade de transformação no mundo. A espiritualidade como uma forma de viver a fé e a paz. Não se atinge fé e paz se não se vive essa parte subjetiva com a ideia do luminoso, não com a ideia religiosa apenas. A religião é um dos caminhos que nos leva a pistes e paz, como diz Jung, né? Mas não é o único caminho. E os relacionamentos? Relacionamento, para ter relacionamento tem que ter liga. Nós temos muitas relações e poucos relacionamentos. Precisamos ter mais relacionamentos. Quanto mais a gente se relaciona, mais nós criamos laços e vínculos. E uma parte bem alicerçada, os relacionamentos bem alicerçados, eles formam uma trama que não nos deixam cair, que não nos deixam ruir. Nos momentos de dor, nos momentos de falta de dinheiro, nos momentos de insegurança, nos momentos de doença. É nesses momentos que a gente vê, poxa, onde estão meus alicerces? Porque é para eles que a gente volta. A gente sempre volta. De alguma forma a gente sempre volta, né? Triste é quando a gente não tem como voltar, porque a gente não construiu. E eu não desejo isso para nenhum de nós. Então, gente, nós vamos encerrando a live de hoje. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Se vocês gostaram dessa live, gente, curtam agora enquanto nós ainda estamos ao vivo. O Instagram, ele faz uma leitura muito interessante, né, com essa coisa de algoritmos, que quando eles percebem que as pessoas curtiram ao vivo, comentaram, né, compartilharam, ele entende que o conteúdo é bom e passa a entregar para mais pessoas. Então, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês estão curtindo o Papo Holístico, apertem o coraçãozinho, curtam, coloquem aí os seus comentários. Depois da live, ela vai ficar gravada, vocês podem compartilhar com outras pessoas que vocês pensem que precisam escutar isso. Não é? Lembrar do alicerce da vida. Porque, gente, quando a gente chega lá na reta final,
Quando a gente chega nos momentos de fragilidade, é que a gente vai, né? Infelizmente, algumas pessoas só passam a dar valor nesse momento e nós não precisamos passar por isso, ok? Então, muito obrigada. Esse final de semana, eu estarei com curso de nível 3 de Reiki, né? Então, quem já tem nível 1 e 2, que deseja fazer este curso, gente, é um prazer enorme. O nível 3 é um nível muito delicioso. É onde nós aprendemos um quarto símbolo e podemos enviar Reiki para multidões, né? Então, nós estamos aí com um planeta tão carente, né? De oração, de energia, de alegria, de esperança, aquilo tudo que está acontecendo lá no Afeganistão, em tantos pontos de guerra no planeta, é hora da gente ter mais uma ferramenta e poder contribuir. Também é trabalho, dentro desse conceito de trabalho que transforma. E se você já tem o nível 3 e deseja reciclar, porque às vezes a gente precisa relembrar alguns aspectos, né? Eu estou sempre colocando coisas novas no meu curso. Nesse curso de nível 3, eu estou trazendo alguns trabalhos com mandalas, né? Com alguns símbolos dentro das mandalas, fazendo umas meditações diferentes, meditações com os símbolos, tá bem legal. Então, se você deseja reciclar ou se você ainda não fez o nível 3, tá na hora aí de fazer, tá? Pode me chamar no direct que vai ser um prazer te receber nesta turma. E lembrando uma outra coisa, gente, eu estou com o curso de reflexologia podal, né, na Hotmart. Eu gravei o curso, ele está totalmente online, tá uma gracinha. Foi feito com muito amor, com muita dedicação. E esse curso, ele está com uma promoção, um bônus super legal, que é o curso de escaldapés. Tem o curso completo de escaldapés, que é os banhos terapêuticos com os pés, e um e-book que está lindo, 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 super completo. Quem gostar, né, da reflexologia, dessa massagem deliciosa nos pés, ou quiser aprimorar, né, porque o escaldapés ele é uma técnica que pode ser usada separadamente, mas pode ser usado também junto com a reflexologia. Você pode ter os dois cursos ou tê-los separados, né? Busca lá na Hotmart, o trabalho já está lá e vai ser um prazer. E eu fico aqui à disposição. Você adquirindo o curso na Hotmart, você pode tirar suas dúvidas comigo. Aqui todo mundo tem meu contato, é só me achar aqui no Instagram, que vai ser um prazer a gente continuar compartilhando, ok? Então, um beijo grande no coração de todos, uma semana muito feliz. Quarta-feira, 7h20 da manhã, a gente tem outra live de orientação pessoal, uma live baseada na numerologia, na astrologia, onde nós damos orientações. E se você tem algum assunto na sua vida, algum aspecto da sua vida que você queira receber uma orientação, pode colocar, né, para mim ou no direct ou mesmo na live, que eu posso trazer esse assunto para você. Será um grande prazer para mim, certo? Paz, luz e muita solidez na vida de todo mundo, para a gente caminhar aí com segurança, com determinação, sabendo para onde a gente vai. Beijo grande, fiquem com Deus.